Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela Busque TV, essa alternativa de comunicação para você na região de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Eu sou André Águia e é um prazer muito grande ter você nessa segunda temporada do podcast, que a cada semana traz convidados muito especiais. E eu já falei aqui no podcast de cultura, já falei de política, já falei de economia, já trouxe muita gente. Mas tem um assunto que eu sou completamente fã, gosto demais e até hoje eu não trouxe um convidado para estar falando desse assunto, que são os esportes, claro, futebol em geral. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje uma pessoa muito querida, um grande amigo especial, que é o meu querido amigo Denarte Dávila, especialista, jornalista esportivo, cara muito bacana da área dos esportes aqui na região. Denarte, que prazer, cara, estar te recebendo aqui no Bico da Águia. André, prazer é meu participar aqui do Bico da Águia, feliz pelo convite. Eu me sinto assim muito honrado, sabe, quando me faz um convite, até para um jogo no campo, nos bairros, eu fico feliz. E um convite desse aqui engrandece muita gente. Quero mandar um abraço também para Luísa Clara, produtora, né? Hudson, Maurício. A galera, a equipe toda aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês pelo convite. Bom demais, Denarte. Denarte que é um cara, assim, do esporte, né, Denarte? Esse esporte faz parte da sua vida. Mas aqui o Bico da Águia, ele tem uma característica de contar um pouquinho da história da pessoa, um pouquinho da trajetória dessa pessoa. E a gente vai lá atrás com você. Você é montes clarense, você nasceu aqui mesmo. E te pergunto, quando você era menino, você jogava bola pelas ruas da cidade? Olha, eu nasci em Várzea da Palma. Várzea da Palma? Meu pai era militar e meu pai depois passou a ser delegado em alguma cidade. E criança, eu vim para Montes Claros, não lembro quando eu morei em Várzea da Palma. Sim. E meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre, né? Eu fui morar próximo ao campo do Ateneu. E foi ali que eu passei a participar das categorias de base do Ateneu e também no Colégio São José, né? Então você já começou com pequeno, já no futebol meio que profissional ali do Ateneu. Exatamente, exatamente. O São José sempre teve uma coisa muito forte de futebol também, né? O São José, o Colégio São José foi uma referência no esporte, não foi só futebol. Futsal, xadrez. Eu aprendi a jogar xadrez com 12, 13 anos de idade. Exatamente. E complementei no Colégio São José. Que bacana. Eu até li, Denarte, na sua biografia, que você teve destaque no xadrez também, né, cara? Você chegou a ganhar campeonatos, assim. O xadrez é um jogo também de estratégia, né? É um jogo de estratégia e é um jogo que faz com que o jovem, a criança, passe a ter um poder de concentração muito importante. Contribuiu muito comigo, principalmente nos estudos, para concurso. Que maravilha. O xadrez ele é muito importante na vida, principalmente da criançada. É verdade. Quando você era pequena aqui em Montes Claros, você chegou criança ainda em Montes Claros, né, senhora? Adolescente? Criança, praticamente com 6 anos de idade. Porque eu digo o seguinte, quando eu criança, eu morava em Porteirinha. E Porteirinha, a gente jogava muito futebol, inclusive eu era dono de time, tinha os embates dos times, ali a gente com 10, 11 anos de idade, e a gente jogava nas pracinhas da cidade. Tinha a pracinha de cima e a pracinha de baixo. Aqui em Montes Claros tinham esses espaços públicos ou só tinha os campos mesmo oficiais? Não. O que mais tinha era campinhos de pelada nos bairros. O bairro São José, onde eu praticamente sempre morei, tinham 2, 3 campinhos de futebol. Que a turma reunia lá. E na quadra de futsal do Ateneu. Ali onde, na quadra do Ateneu, formou-se grandes atletas de futebol. A galera jogou mesmo. Né? Jogou muito lá. Bacana. Muito. E assim, e como é que foi a sua entrada no futebol profissional, exatamente? Porque naquela época é diferente de hoje, né? O menino, assim, hoje o cara tem que passar pelas categorias de base, às vezes o menino hoje de 16 anos, de 15 anos, já tem até empresário. Como é que foi a sua trajetória até... Porque você chegou a ser jogador profissional também Eu aqui, joguei, né? Tive o prazer de disputar a Elite do Campeonato Mineiro. O Atlético tinha Reinaldo, o Cruzeiro tinha Joãozinho. Você jogou contra esses caras, bicho? Não, infelizmente, quando nós jogamos contra o Atlético Mineirão, o sonho nosso era que Reinaldo jogasse. Sim, claro. E contra o Cruzeiro, que Joãozinho jogasse. Mas eles não atuaram. Mas você jogou contra o Atlético, contra o Cruzeiro? Tive o prazer. Contra o Atlético, contra o Cruzeiro, não.
E contra o Cruzeiro eu joguei contra Nelinho, amistoso, né? Aqui? Aqui em Montes Claros. E como é que foi a experiência de jogar no Mineirão? Você já jogou em outros estádios assim grandes? Que meu sonho era ser jogador de futebol. Sim. Meu grande desejo, desde os 14 anos, 13 anos, surgiu a ideia do Mocão. Pois é, isso é uma coisa, né? Uma lenda de Montes Claros, né? Por que esse estádio nunca saiu, cara? Eu acho que muitos fizeram trampolim político. Fizeram trampolim político da construção do estádio. Isso foi ruim, péssimo, porque o tempo foi passando e o Mocão foi investido valores. Existe o local ainda? Lá Existe o local. Buracão? Existe o local. Me colocaram na comissão em, se não me engano, 2010, 2011, algo assim, a construção do Mocão novamente. Mas eu não acreditava que ia construir. Mas eu só participei para mim ver a situação. Qual que era a situação? Do estádio com a Caixa Federal. Então foram gastos. Já houve um gasto lá, né? Já houve um gasto com terraplenagem, drenagem e ferragem. Gente. Hoje, para você mexer no estádio lá, você tem que devolver aproximadamente hoje, eu acredito, uns 12 milhões para o governo federal. Olha só, então para teve recomeçar. um rolo, fora o né, projeto, cara? né? Fora o projeto. Que pena. É o que a gente estava falando, é o que falta em Montes Claros é esse estádio, né, cara? Eu que fiz o comunicado para a Caixa e a Caixa, eu não sei se eu tenho guardado esse documento. Sim. Eu guardei, eu fiz questão de guardar. Esse terreno é da prefeitura? É do município. Pois é, por que não se volta esse projeto? É por causa dessa dívida, então? Além da dívida, hoje tem que recomeçar tudo de novo. Entendi. Tudo Não que tem foi mais feito drenagem, já não serve, né? a ferragem também não existe mais. E a terraplanagem muito menos, né? Mas o espaço local ainda O espaço seria, existe. ainda seria um O espaço local existe. ideal para um estádio, né? Montes Claros é uma cidade muito grande, né? Se você for ver, existem até outros locais que poderiam ter estádio, né? Mas você acha que nós ainda vamos ter um estádio aqui? Aqui existem duas lendas em Montes Claros. Não tem um estádio e não tem um teatro, né? Exatamente. Eu acredito no estádio. Eu acredito muito o que Humberto Soto tem feito. Humberto Soto, seu trabalho gigantesco, Humberto Soto, o trabalho dele é impecável. Primeiro, ele está cuidando da população. As pessoas não sabem o que é morar numa rua de terra. É verdade. E ele está recuperando tudo isso. O povo não sabe o que é você depender de um posto de saúde. E ele está cuidando disso. O povo não sabe o que é educação de qualidade para a juventude, que nós precisamos hoje muito da educação, principalmente também do esporte, porque a droga, o vício, está tomando conta. Difícil, né? Para os jovens, né, Para os Bernardo? jovens, É a grande saída, né? O esporte a grande saída é o ainda, né? esporte. Investe na educação e no esporte. É verdade. Então você acha que esse estádio pode, talvez, porventura, ainda ter um projeto para que aconteça, né? Mas isso aí precisaria também de uma parceria público-privada, né? Assim, só o governo fica complicado bancar um estádio, assim, como foi o Mineirão, por exemplo. Como foi o Mineirão. Hoje, por exemplo, o Mineirão está na Minas Arena, né? Quando, em 2010, foi aprovada a Copa do Mundo no Brasil, eu até participei de uma reunião em Belo Horizonte, muitas autoridades, e a palavra do governo era o seguinte: vai ter dinheiro para construir estádio. Olha só. Eu sei que uma cidade aqui do norte de Minas pediu uma verba para um deputado. Eu estou precisando fazer asfalto. Ele falou, não, tem dinheiro para construir campo. Ah, tá. Aí E deu um Montes problema. Claros perdeu essa chance. Olha só. Não veio. Montes Claros perdeu essa chance, de que sentido? O Mineirão começou a distribuir as cadeiras do Mineirão para reforma. Porque E o não gramado, por que Montes Claros não pegou? Pegou isso, Ninguém né, cara? tomou providência. Foi para, acho que, Três Corações, Divinópolis. Quer dizer, Montes Claros ficou omisso nisso aí. É igual nas Olimpíadas, né, que você teve lá no Rio de Janeiro, construção de várias arenas para vários tipos de esporte, que depois foram desmontadas e foram doadas para outros lugares, as cadeiras, o piso e tudo mais. E a Copa do Mundo deixou um legado aqui bacana do time da Alemanha, né? Lá na Bahia. Sim, lá em Santo André. Deixou um legado lá em Porto Seguro, fantástico, onde eles ficaram hospedados lá. Contribuir muito com a comunidade, principalmente indígena. Sim. Entendeu? Então, o que o esporte é capaz, né? O esporte é uma coisa a transformação, que né? transforma as pessoas. A gente sabe que tem a competição, né, a competitividade, isso é importante para as pessoas e tudo, mas aquela coisa, o desejo de vencer, de ganhar, mas o esporte ele traz, que é o mais bonito, assim, talvez a gente vê no esporte,
é aquele comprimento no final do jogo, de um que perdeu e outro que ganhou, mas o respeito que existe ali, né? Que nós estamos competindo, você ganhou de mim agora, mas depois eu posso ganhar de você, e a gente aprende, porque a vida é assim, a vida é feita de derrotas, a vida é feita de vitórias, e o esporte nos ensina a todo momento. Apesar de que tem gente hoje que só quer saber de briga em esporte, violência. Né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas o esporte, ele tem outra grande vantagem, ele une todos os segmentos, todas as classes sociais. É verdade. Entendeu? Isso é uma grande vantagem do esporte. E eu me convivi muito com isso, de várias modalidades esportivas, tanto futsal, xadrez, futebol. Eu tive o prazer de jogar a Olimpíada Universitária, hoje não tem mais. Tive o prazer de jogar a Olimpíada de bairro. Tive o prazer de participar das Olimpíadas das indústrias. Hoje não tem mais. Pois é, falta tanto esse incentivo, né, cara? É impressionante. Assim, nós tínhamos 4 faculdades antigamente. E as Olimpíadas Universitárias eram uma semana de competições. Se você chegava a ver, eu participava de 5, 6 modalidades, porque algumas modalidades, basquete e vôlei, para complementar o time, eu treinei. Sim. Então, assim, era jogo o dia todo, era só uma semana, e competições. Então, assim, eu fui feliz, né? O GIM, que é os Jogos Estudantis. O GIM e o GENG, né? Mas isso é mais para a juventude. Mas as indústrias não tem também mais. Já existiu nesse campeonato das indústrias, né? Esportivo, de futebol e várias tudo, modalidades esportivas. A Matsufa ganhava, era um time bom e tal. Sion, tinha esse negócio Sion, né? A Sion, Frigonorte. Entendeu? Então, que interessante, assim, né, cara? Às vezes exemplos bons do passado, as pessoas não conseguem... Não deram continuidade. Não deram continuidade a esse projeto. Claro, também teve um projeto aí, Olimpíada de Bairro, muito forte. É verdade. Ele começou em 1979, se não me engano. Muito forte as Olimpíadas de Bairro, porque unia os bairros. Nós não tínhamos internet. E você tem a disputa dos bairros, que lá o Major Prats quer ganhar do São José, não sei o quê. E é muito interessante isso, né? Hoje a cidade cresceu muito e fica muito difícil hoje você promover nesse sentido. Entendi. Mas o que me deixa triste também é que algumas modalidades, Montes Claros, está caindo no esquecimento. O futsal. Olha só, já foi tão tradicional o futsal. Tão tradicional aqui, o futsal Montes Claros, Campeonato Mineiro. Nós, inclusive, temos um ginásio muito bom, que é digno aí dos melhores do país, né? Com o nosso ginásio poliesportivo, onde você tem condições de fazer futebol. Exatamente. Lá, né? Montes Claros, nós tivemos aqui já a Seleção Brasileira de Futsal. Foi. Temos aqui um dos melhores times do mundo de futsal, o time do Atlético Mineiro. Jogou aqui naquela época. Mineiro. É verdade. Entendeu? Então, assim... Agora é interessante que parece que esse negócio do futsal é geral, né, cara? Porque houve uma época que o futsal, ele, assim, chamava a atenção, que você via passando na Rede Globo, você via a transmissão dos jogos. Eu me lembro do Manuel Tobias, eu lembro do Jackson, até o próprio Falcão, que era um grande jogador de futsal. E o futsal que todo mundo já jogou, né, que é uma maravilha jogar futsal, parece que foi caindo meio no esquecimento, ficando ali só no métier dele mesmo, né? Olha, o vôlei sobrevive por causa do apoio tanto do governo como do Banco do Brasil. O que segura o vôlei... Esse é sensacional. O futebol eu não posso falar, porque o futebol torcida, mundial, né? O futebol, ele movimenta por ano, eu fiquei sabendo em termos de transferência salário de jogador, mais de $1 trilhão de dólares. É muita coisa, né, cara? É muita coisa, entendeu? Agora, com a entrada dos árbitros no futebol profissional, esse drop financeiro... vai ficar maior ainda, vai ficar maior ainda. O Neymar, em 2 anos, 24 meses, vai ganhar 1 bilhão e 700 milhões. Ontem eu fiz um outro podcast para falar de esporte com o meu amigo Ricardo Paula, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, Ricardo, o que você está achando desse movimento dos países lá da Arábia, com esse investimento assim absurdo, levando as grandes estrelas para lá? E ele me falou que isso é um investimento para mudar a imagem deles, é um investimento político. Mas esses jogadores, eles não têm esse perfil de um posicionamento político, pró ou contra, né? São jogadores que, eu acho que antigamente você tinha até Sócrates, você tinha jogadores que tinham posicionamentos políticos, Reinaldo, mas hoje em dia os caras não querem saber de nada, querem saber só de curtir a vida, né? Mas tem outro detalhe, talvez mais importante, por que da infiltração dos países que têm o petróleo? Isso. É porque a tendência é o petróleo acabar. Eles estão investindo também, coisas, né? no turismo e agora no futebol
para ele se manter quando o petróleo No nível, acabar. né? É verdade. Esse é, que é o principal. Indústria, né? A indústria. E a Copa do Mundo já foi um exemplo disso, né? Quando nós tivemos essa última Copa do Mundo no Catar, aqueles estádios maravilhosos, aquela estrutura toda, né? Exatamente. E assim... Eles estão investindo em turismo e agora no futebol. Isso me preocupa, sabe por quê? Top financeiro, eles vão pegar os melhores jogadores. Se eu fosse eles, então, eu pegava 20 jogadores de futebol brasileiro de 17, 18 anos, categoria de base, levava para lá. Mas eles já estão fazendo isso, eu acho. É perigoso estar fazendo isso. Não, mas aí não é só levar para jogar. Para criar, né? É para criar para a seleção deles de futebol. A China tentou fazer isso. É verdade. Mas não deu certo. A China teve umas crises financeiras. A China é um país fechado. Eles também estão investindo muito em categoria de base de futebol e o prazo deles, antes da Copa do Mundo de 2014, eles estavam investindo para 30 anos. Eu não sei como é que ficou. Já existiu, né, esse case em alguns lugares do mundo, ou seja, o próprio Japão na época do Zico, que foi lá e tentou modificar o futebol. Nos Estados Unidos você teve o Pelé também naquela época para tentar modificar. Ou seja, também não é tão fácil assim, não, que você não consegue mudar uma realidade apenas levando estrelas do futebol para as pessoas consumirem. Às vezes isso aí dá um impacto momentâneo, mas você sustentar isso é um pouco complicado, né? Nos Estados Unidos é um caso à parte, porque o que a torcida americana gosta é do basquete. E futebol americano. E futebol americano, esses dois. Então, o futebol ainda não conseguiu encaixar nos Estados Unidos. Mas eles não vão ter como não investir nisso, porque o futebol é que movimenta o mundo financeiro, é o futebol. Você vê como é que coisa, né, cara? Assim, e a gente vê a situação do Cruzeiro hoje, comprado pelo Ronaldo. Hoje, jogadores de futebol, pessoas, indivíduos, eles têm mais poder financeiro do que um clube inteiro. Você pega, por exemplo, o Neymar, esse contrato do Neymar lá na Arábia Saudita parece que foi coisa de bilhões, não sei quantos bilhões. 1 bilhão e 700 Agora milhões. Você pensa, um jogador ganhou 1 bilhão e 700. O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões para o Ronaldo, esses outros times foram vendidos por 800 milhões. Ou seja, o que é o jogador vai ficar? Não, quem vai ficar é o clube, porque ninguém torce para jogador. A torcida, eu penso que o clube é a sua torcida. Por isso que eu acho que os clubes nunca vão acabar, porque a paixão do torcedor pelo clube, independente do clube estar ruim e tudo, ela continua, ela persiste, ela vai até o fim. E é a torcida que faz o clube acontecer e existir. Exatamente. E os ídolos, né? Porque antigamente tinha os ídolos do futebol. Que prazer era ver um Reinaldo jogar, um Joãozinho jogar, um Dirceu Lopes, um Luizinho. Graças a Deus, essa juventude hoje não teve o privilégio de assistir o passado. Que prazer que eu tive, que privilégio de ir ao Mineirão. Eu tive no Mineirão vendo alguns grandes jogos. Eu tive um Atlético e Flamengo, Zico jogando pelo Flamengo. Mineirão tinha 98 mil pagantes. Eu tive no Cruzeiro Internacional. Você teve naquele famoso 5x4? Famoso 5x4. O que me impressionou foi Joãozinho Palinha. Joãozinho Palinha. Palinha que nos deixou recentemente. Eu conheci Palinha, tive com Palinha várias vezes. E o convidei para vir a Montes Claros. Sim. Isso foi em 2019. Ele falou, estava ele, estava, se não me engano, o Procópio. Eu até tirei foto com o Palinha. Estava com o Palinha. Grande Palinha. Ele prometeu vir a Montes Claros. Aí uma pessoa falou comigo assim, Palinha teve uns problemas de saúde. Talvez ele tenha dificuldade de viajar. Entendeu? Infelizmente, Palinha é um grande jogador. Fantástico jogador. Demais. E outra coisa, o futebol de Palinha, ele chegou à seleção. Mas não teve oportunidade porque tinha outros grandes. Porque tinha outros grandes. Hoje não tem. Aquela época todo time tinha um camisa 10 craque, você lembra? Hoje, qual Zenon, camisa 10? Pita, Zico. Qual camisa 10? Você não acha? Não acha. Por que o Cruzeiro está pagando, penando aí na Série A? Não tem um camisa 10? Não tem. Por que o Atlético poderia estar mandando? Não tem um camisa 10. Falta, né? Parece que o futebol mudou e tira. Falta camisa 10. Eu quero voltar a falar um assunto com você, que a gente já foi lá na Arábia, já voltou, já deu a volta ao mundo, agora nós vamos voltar aqui pros catrumanos, pro Piqui. Montes Claros é uma cidade que o futebol e a paixão pelo futebol, ela tá na cara de cada pessoa, assim. É uma cidade que essa rivalidade Cruzeiro, Atlético, todo mundo torce. Inclusive a torcida do Cruzeiro é muito grande aqui em Montes Claros, a do Atlético também é muito grande. E aqui a gente tem a famosa história do Ateneu e do Cassimiro, que hoje, para muita gente, é uma lenda, é um mito. Ninguém nunca viu o Ateneu jogar, ninguém nunca viu o Cassimiro jogar. Se eles jogam
nas categorias de base e tudo mais, mas o nome é forte. Qualquer pessoa perguntar, os times de Montes Claros, Casimiro e Ateneu, independente dos outros que já existiram, do Montes Claros, do Funorte, do Norte. Eu quero que você conta, desculpa, rapidamente, qual é a história do Casimiro e do Ateneu e se houve uma época em que esses times eram pujantes e degladiavam-se assim a cada mês, a cada semana, em grandes clássicos aqui no Norte de Minas. Eu participei de 5 campeonatos amadores, fui campeão 3 vezes, 2 pelo Ateneu, 1 pelo Casimiro, fui campeão da Taça Montes Claros. Ateneu e Casimiro, a rivalidade era tão grande, a arquibancada era dividida. Era tipo Cruzeiro e Atlético? Era assim, tipo Cruzeiro Atlético. Eles são de que época? Esses times surgiram quando? Na década de 40? Quando que foi? O Ateneu surgiu através de um time de um padre na cidade. O time chamava Padre Osmar, no final dos anos 40. Olha só. Aí a família Rebelo, de saudoso Toninho Rebelo, que foi Sim. prefeito, eles começaram a investir nesse time do Padre Osmar e virou Esporte Clube João Rebelo, que é da família o time, Sim. da família. E o Esporte João Rebelo e o Casimiro veio um Veracruz, não é o Veracruz do Zé Amaro do Alto São João, Sim. é o Veracruz do campo do Asilo. Tá, mas o Casimiro de Abreu quanto o Ateneu são escritores? O Ateneu é o nome de um título, de uma obra, né? lá na Grécia. Isso. O Casimiro de Abreu surgiu... Quem foi Casimiro de Abreu? Casimiro de Abreu, parente de Hermes de Paula. Ele faleceu aos 23 anos, em 1946, vítima de febre amarela. O Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu. Gente. E quem montou o Casimiro de Abreu foi a família Zé Maria Melo com o João Melo. Sim. E eles montaram o Casimiro e colocaram uma homenagem ao Casimiro de Abreu. Ao cara que morreu. Ao cara que faleceu. Que coisa, que história interessante. Tá vendo como é que no Bico da Águia aqui E outro detalhe, o Esporte Clube João Rebelo, quando o Casimiro do Veracruz transformou em Casimiro de Abreu, começou a competir muito forte com o Ateneu, porque o Ateneu era um time forte. Começou a vencer o Ateneu e a torcida do Casimiro fazia carreata por toda a cidade, fazendo crítica, às vezes até ofendendo o nome Rebelo. Do Rebelo. A família Rebelo não simpatizou com isso, porque estava ofendendo a família. Sim. Aí passou para o Ateneu. Olha só, cara, Aí passou para a coisa Associação Esportiva interessante. Ateneu. Você já escreveu isso num livro? Porque isso é história pro livro, Não, hein? isso aí eu pretendo fazer um livro. É bacana, porque tenho é uma um história acervo de interessantíssima. Todas as modalidades esportivas. Do Ateneu e do Casimiro, eu devo ter dos dois times, eu devo ter umas 600 fotos, tanto categoria de base, como profissional, como Então, é um amador. registro de memória, né? E aí esses times, eles vinham ali, disputavam campeonatos amadores, né? Porque ainda não tinha uma liga profissional, mas de repente esses times tiveram o momento de profissionalizar e tanto o Casimiro quanto o Ateneu chegaram a disputar a primeira divisão, né? Ateneu e Casimiro participaram do profissional no final dos anos 60. Sim. Casimiro, precisamente, 69, 70, foi para a primeira divisão em 71, o Casimiro participou. Jogou e o 71, Ateneu ano não que eu conseguiu. O Casimiro. E o Casimiro jogou contra o Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro era Natal, Tostão, Gente. Diceu Lopes. Essa turma veio e jogar o aqui ou Oliveira. jogou lá? Não, normalmente, jogador de seleção brasileira, eles não iam para o interior, risco de contusão. Porque Entendi. o gramado também não ajudava. Praticamente jogava só no Mineirão. Jogava tudo lá no Mineirão, Jogava né? tudo no Mineirão. Que bacana. E o Ateneu Renato? teve o prazer de, em 79, o Ateneu participou da elite do Campeonato Mineiro. E eu tive esse prazer de participar, mas eu não queria jogar mais futebol, porque eu tive uma contusão. Sim. Eu tive uma contusão, eu tive que fazer várias cirurgias. Eu fui recomendado a não ser mais atleta. Entendi. Abandonei o futebol aos 22 anos. E é interessante, eu falei ontem com um fisioterapeuta, de que como hoje em dia está evoluída essa questão do tratamento, né? Das lesões e tudo. Que naquela época, realmente, a pessoa tinha lesão, às vezes nem operava, e lesão em cima de lesão, e tomava remédio, e a coisa acabava destruindo o joelho da pessoa, Não, né? eu tive uma fratura, eu fiquei 90 dias engessado. Hoje não existe mais isso, né? A recuperação era muito mais lenta. Não existia uma fisioterapia, não existia nada. Existia um remédio e sua fé. É verdade, é verdade.
Mas aqui, o Ateneu, então, e o Cassimiro jogaram o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, né? Mas aí depois não conseguiram se sustentar e foram, né, caindo de divisão e tudo. E assim, por que esses times, eles não conseguem se reerguer? São dívidas, são problemas trabalhistas? O que acontece para que hoje a gente não tenha... Que a gente tem o Norte hoje, que é um trabalho muito bacana que o Vitor está fazendo. Eu acho que a gente tem que apoiar esse trabalho dele aí. É um trabalho que reúne aí todo mundo. Mas a marca Cassimiro e Ateneu, eu acho que até que o Norte até homenageia os dois, que ela é preta e azul, né? A cor dos dois times. Mas por que o Cassimiro e o Ateneu não conseguem se reerguer? Quando o Cassimiro entrou no profissional, me lembro bem, na segunda divisão, surgiu a pedra fundamental do estádio municipal de Montes Claros. E todos nós ficamos na expectativa da construção do Talmocão. E as pessoas foram utilizando isso como trampolim político. Uhum. O projeto político não dá certo, o Mocão ficava esquecido. Entendeu? Faltou fazer um estádio em Montes Claros nos anos 70. Para segurar esses times. Para segurar esses times. Porque no passado os clubes viviam, era de renda. De renda. Hoje não, hoje renda... Hoje é patrocínio. Hoje é patrocínio, e venda de jogador. Antigamente não existia isso. Então era só renda. E Montes Claros, o estádio... O Cassimiro até hoje é o mesmo de 1900. É o mesmo estádio, pois é. É o mesmo de 1971. Ali, e continua recebendo. Agora mesmo o Norte teve campeonato, participou né, e jogou lá nesse estádio e tal. Mas que Pirapora tem um estádio melhor do que aqui, não tem? É Pirapora que não tem? Não é só Pirapora, não. Tem outra cidade aí que tem um estádio melhor do que o Manga tem um estádio de futebol. Eu joguei na inauguração lá. É? Então é o seguinte, eu conversei com o prefeito Humberto Soto, quando ele tomou posse no primeiro mandato, e ele me convenceu. Aliás, Humberto Soto é uma autoridade moral. Sim. É uma autoridade para administrar. Já me perguntaram, Tenarte, qual o melhor prefeito de Montes Claros para você? Eu falei, Humberto Soto. Humberto e o segundo não existe. O terceiro não existe, existe o quarto em diante. Olha. Porque o trabalho que o Humberto Soto faz é gigante. É um trabalho de respeito. É verdade. A sua equipe é fantástica. O Humberto está fazendo um grande diferencial. Evidente, né? Que não tem ninguém perfeito, não com tem certeza. Ninguém 100%. Não, existem críticas, claro, com relação à administração de algumas partes. Mas ele é uma pessoa séria, honesta. É igual a construção do estádio do Atlético. Tem gente criticando o Atlético porque faltou água. Ali estava inaugurando, ainda tinha falhas e tudo. Vamos bater palma para E esse negócio da construção do estádio do Atlético é interessante, que eu vi o cara falando, ele foi bom para o Atlético, mas foi bom para o Cruzeiro também, porque o Mineirão vai acabar caindo no colo do Cruzeiro. O Cruzeiro é obrigado a crescer. O que faz o Atlético ser forte é o Cruzeiro forte. É verdade. É o Cruzeiro forte. Você acha que o Mineirão vai cair no colo do Cruzeiro ou não? Não tem que cair. Porque quem vai jogar lá? Tem que cair. Agora, o Mineirão e o estádio do Atlético, até a Independência, não sobrevive só de futebol. Eles têm que ser multiuso. Multiuso. Arenas, tem que ser arena multiuso. Não sobrevive. Hoje o futebol é caríssimo. Demais. Calil, E o ingresso também é caríssimo. Eu tive com o Calil em 2013 aqui em Montes Claros, ele veio ao Bola Cheia. Eu me lembro, eu entrevistei ele. O Calil. Eu conversei muito com o Calil, ele falou assim, futebol vai ficar inviável se manter esse ritmo. Não deu outra. Nossa. Vê a situação do Cruzeiro. Tem que profissionalizar a administração. Aí vê a SAF. Eu não sou muito simpático à SAF. Sim. Mas foi a saída, o Cruzeiro foi uma necessidade. Mas senão o clube ia acabar. Mas a profissionalização ela é importante no futebol para tirar exatamente o amadorismo. Porque a SAF ela tem um trabalho profissional, ela não pensa em paixão, ela pensa em números ali. É uma empresa, né? E o Cruzeiro, por exemplo, eu me lembro dos presidentes, César Massi, Zezé Perrella, o próprio Felício Brandi, tudo. Eram donos do time, né? Era aquela coisa assim, familiar e tal. Era outro tipo de administração, né? E só a torcida segurava. Só a torcida segurava. Hoje não. Por quê? Custo do jogador. Hoje o futebol tem um departamento de futebol profissional, fisiologista, tem vários avaliadores de desempenho. Quando qualquer clube da Série A vai contratar alguém, já sabe eles a ficha faz toda, a análise, já sabe esse aqui teve tantas contusões, ele tem umas deficiências nisso, mas ele é útil por esse lado, atende os requisitos. O jogador é contratado assim. Aí vem também os interesses empresários, né? Demais, né? É o que prejudica. É muito dinheiro envolvido, né, Leonardo? A cifra é muito grande. Eu me lembrei aqui, se a gente estava falando do Ateneu,
Eu tive um tio que infelizmente faleceu há pouco tempo, que é o José André Coimbra, Conheci. tocador de violão. Ele foi um Foi dos da Liga- presidentes do Ateneu lá. Ele foi presidente da Liga Moscato de Futebol. Foi presidente da Liga Musical de Casado Futebol. com minha. Terezinha. Casado com minha professora do Colégio São José, Isso, professora de Química. Terezinha. Ela tá viva ainda, mora em Brasília, professora de Química, exatamente. E ele faleceu, agora foi enterrado até aqui em Montes Claros e... Eu não sabia, muito meu amigo. Foi, o Zé André faleceu no Ele era do Foi Banco. esse ano. Ele era do Banco do Brasil. Ele era advogado, né? Promotor, justiça, esse negócio todo. Eu e acho, tal. André, eu acho que Não, trabalhou no Banco do Brasil, sim. Banco do Brasil. Sim, Eu lembro sim, que ele foi deslocado para sim, juramento. é verdade. O banco tinha um ponto do banco. Foi em novembro do ano passado que ele faleceu. Ele trabalhou no banco, sim. O Zé André era do banco e é um violeiro, gostava de tocar violão demais. E eu torço pro Ateneu, mais porque ele foi presidente do Ateneu, apesar de que eu já joguei também com a camisa do Ateneu, que quando eu estudei no Biotécnico, o time do terceiro ano foi campeão lá na quadra do Biotécnico, e Totim era o filho do Aristóteles, que foi presidente do Ateneu, ele pegou o uniforme do Ateneu e deu pra gente jogar, então eu fui campeão com a camisa do Ateneu. Aristóteles foi presidente. Aristóteles foi presidente do Ateneu de 78, quando eu participei do profissional, sabe? Quando eu participei, o Aristóteles foi o presidente, Isso. colocou o Ateneu no profissional. O que faltou ao Aristóteles foi talvez um Montes Claros construir um estádio. É o que faltou para esses times, né? Faltou. E falta até hoje, né? Denarte, o papo de futebol é um negócio que vai numa rapidez danada, a gente vai lá, vai tocando essa bola. Eu quero que você fale, antes da gente começar a falar também sobre o Troféu Bola Cheia, que é um dos projetos super bacana que você já desenvolveu aqui na cidade, é o seguinte, Montes Claros, tendo essa relação com o futebol, nós já produzimos muitos jogadores que se destacaram fora do país, aqui no país também, né? Hoje a gente tem o Nicão que joga no Cruzeiro, mas a história dos jogadores de futebol profissional é muito grande. Conta um pouquinho desses que mais se destacaram aqui. Parece que na década de 70 tinha um cara que era um craque, né? Vamos começar pela final da década de 50. Sim. Manuelzinho. Manuelzinho, esse que eu estava querendo dizer. Então, assim, eu pesquisei sobre a história de Manuelzinho. Como o Manuelzinho foi para o Flamengo? Antigamente não existia nada de velocidade de informação. Só para te contar uma história. O Ateneu, o Casimiro disputando profissional, e eles viajavam às vezes carroceria de caminhão. A maioria dos jogadores viajavam Pau de arara. Uma caminhonete de João Melo. E teve um acidente. A notícia só chegou um dia depois. Olha só. Só chegou um dia depois a notícia. Que coisa. E os familiares ficaram todos preocupados se aconteceu algo com algum jogador. Entendeu? Então, assim, teve um jogo, Flamengo, o time principal veio jogar em Montes Claros. Fizeram um combinado, atendeu o Casemiro, julho de 1957. Que legal, cara. Foi 2-1 pro Flamengo. O melhor jogador do combinado foi Manuelito. Foi Manuelito. E Manuelzinho jogou bem demais. Aí o Flamengo interessou em Manuelito. Manuelito é de 1939, que eu pesquisei a vida dele. Que bacana. Tinha 24 anos, aí não interessava o Flamengo. O Flamengo queria jogador menos de 20 anos. Manuelzinho tinha 18. Levou o Manuelzinho pro Flamengo. E lá ele foi convocado para a seleção brasileira de base. É mesmo? Jogou com o Gerson. Que legal, Manuelzinho. Foi o primeiro assim. E depois ele foi vendido pro Corinthians. Manuelzinho foi vendido pro Corinthians. E aí depois veio o Jomar Macedo. O Jomar. O Jomar Macedo. Aí no início dos anos 60, Jomar Macedo foi pro Atlético. O Jomar é o que é professor de educação física hoje? Não. Não é outro, não. Né? O Jomar é da família de Tancredo Macedo. Sei. do DUI, do Mapa de Minas. Sei. Então, assim, Jomar foi considerado um dos grandes do futebol do Moscato todos os tempos. Jomar foi campeão com o Atlético Mineiro. Jogou no Atlético. Marcelino. Bené, todos eles jogaram no Atlético. Entendeu? Aí tivemos também de Montes Claros, muita gente não sabe, Nuno é da família de Nuno, Alemão, Nero. Todos eles foram jogadores. Nuno foi titular do Cruzeiro. Olha, eu me lembro desse Nuno, do nome dele. E teve um outro, ele foi o único para mim que foi eleito atleta do ano no primeiro Troféu Guará, em 1963. Nilson Fiapo daqui também. Ele jogava no Cruzeiro, meio de campo do Cruzeiro. Olha só. Depois dele, veio a geração aí do Cruzeiro de Diceu Lopes, Piazza, esse pessoal. E Diceu Lopes conhece todos eles. O Diceu é então, bacana. aí depois veio
Bentinho, Bentinho, que Odair. começou na portuguesa. Nicão surgiu Odair. na Copa TV de futsal, É mesmo. em 2003. Teve aquele, o Túlio, né, que jogou fora do país, né? Túlio de Melo Túlio de surgiu Melo. também no futsal. Ele surgiu também no futebol, no Ateneu, com Geraldo Edson, mestre Geraldo Edson. Geraldo Edson. Sim, Geraldo Edson. Em 93, Geraldo Edson fez um time de base no Ateneu, 93 e 94, e Túlio participava lá. Esse ganhou muito dinheiro, jogou fora, jogou E aí em ele times teve na da- base do Atlético, da base do Atlético. Ele foi um jogador muito bem preparado. Uhum. Do Atlético ele não teve oportunidade, ele foi para... E o Nicão, cara, você acha que o Nicão vai desenrolar no Cruzeiro? Ele tá meio ali, vai, não vai. Ele é um bom jogador, a gente torce por ele, mas O grande problema de Nicão é porque o perfil do futebol hoje é futebol de velocidade, futebol intenso. E Nicão só joga numa faixa do campo, ele fica ali na direita. só naquela ali, né? faixa do campo, e ele não é muito combativo. Eu acho que o Cruzeiro deveria colocar Nicão como camisa 10 No meio, né? para armar. Ele tem uma visão de jogo, tem um excelente passe, É verdade. tá? Bate bem na bola. Mas aí Começa, né? começa... E a idade também vai chegando, né? A pessoa Nicão, vai em perdendo a- 2011, quando eu conheci Nicão, ele tinha 11 anos de idade, eu procurei a família dele, não tinha nem pai nem mãe na época. Olha só, rapaz. Eu encontrei com o tio dele. É a realidade de muitos jogadores, né? E aí ele conseguiu chegar no... E teve outros aí, também, Tininho. Nós tivemos Tininho, que jogou na Grécia. É mesmo. Tininho que jogou na Grécia. E temos aí alguns jogadores de Montes Claros, garoto aí, atuando no Atlético. Temos o Everaldo, foi Então, goleiro. isso que eu ia te temos o Everaldo. perguntar. Hoje tem uma moçada, uns meninos aí, que os pais até investem pra jogar mesmo, Dezenas né? de jogadores estão em fora. Estão fora, O filho né? de Dandão está no Sub-15 do Atlético. Ah, o filho de Dandão. O filho de Everaldo, goleiro, está Uhum. no Sub-20 do Atlético já. Ele tem acho que 17 para 18 anos, já está no Sub-20 do É Atlético. interessante que eu sou de Porteirinha e aí a minha relação com o futebol ela é muito forte em Porteirinha. Ou seja, eu quando criança jogava muito futebol e como eu disse, tinha os meus timinhos e tal. E Porteirinha também já deu jogadores pro futebol brasileiro, cara. Porteirinha tinha um cara que chamava Léo Porquinho, Léo Porquinho. que era um baixinho que machucou a perna, mas chegou a jogar no Atlético, um cara muito bom. Eu tive em Porteirinha uns 12 anos atrás, juntei alguns ex-jogadores daqui, e uma turma do Banco do Brasil, fui lançar um livro lá, e eu falei, não, eu só vou lá se a gente prestar uma homenagem, para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Sim. João Ramos. João Ramos, você tá doido? É irmão do Léo Porquinho. É irmão do Léo Porquinho? É irmão do Léo Porquinho. João Ramos, um fenômeno. Fenômeno, Eu falei, camisa 10, João se Ramos. ele tivesse nascido na Argentina É. e Maradona tivesse nascido em Porteirinha, ele seria o Maradona na Mas eu Argentina. me lembro do João Gigante. Ramos, cara, era gigante. Ó, Porteirinha teve um cara que chamava também, o nome dele lá no Metier era João Bicuda, mas o nome dele no futebol chamava Borracha. E ele jogou no Flamengo, foi jogar no Flamengo e depois jogou no Democrata de Sete Lagoas, o famoso Borracha, que era o João Bicuda também, que acabou não conseguindo desenvolver e tudo. Mas Porteirinha já apresentou bons jogadores. Lá tinham grandes times, tinha um grande estádio, lá tinha o Guarani, o Mackenzie. Lá tinha um time que chamava Ogum e Iara, que eram duas entidades espirituais do Candomblé, Ogum e Iara. Aí o seu Nivaldo, que era o dono do time, fez o time e o povo chamava de Gunhara, o time lá de Porteirinha. Era muito legal, Outro cara. jogador que surgiu lá, mas ele passou a dedicar... Porque muitos jogadores, craques de futebol, que poderiam ter ido mais longe, eles preferiram os estudos ao futebol. Fernando Coelho foi um deles. Fernando Coelho? Gigante meio de campista. Olha só, muita gente. O Fernando Coelho, Denato, você compara com quem? Eu não tenho vergonha de falar. Ele com o Modric, do time da Croácia. Olha só, cara. E você tem a visão do Tecnicamente, futebol, né, cara? tecnicamente, Fernando era fantástico. Agora, quem foi o maior zagueiro aqui de Montes Claros? Foi Nicó ou Quá? Olha, Nicó foi um grande zagueiro, né? Nicó está na seleção de Moscar todos os tempos. Eu colocaria ele e o Odair. O Daí, que Agora, jogou futebol. teve né? outro que jogou tanto zagueiro como lateral esquerdo, foi titular do Flamengo, eu torci muito por ele, Dequinha. Dequinha. É Dequinha verdade. jogou com o Zico. Jogou. Com o Zico. Depois ele foi para a Bélgica. Ele deveria ter ficado no Flamengo. Quando o Flamengo surgiu e como campeão nos anos 80, ele estava na Bélgica. Mas eu acho assim, por mais que o futebol tenha mudado, que as pessoas hoje não jogam tanto assim em ruas, em campinhos e tudo, o talento, ele sempre vai existir, né, Denarte? Parece que é uma coisa inerente do brasileiro, assim. Aquele menino vai jogar na escola e ali já vai destacar, e se tiver um investimento, talvez possa até virar um jogador profissional, né? Olha, Copa do Mundo 2014, quando tivemos aquela tragédia
aquela tragédia que até hoje, aquilo ali, Aquele 7-1 para a Alemanha. Você estava lá, não? Não, eu participei depois de palestra e debate sobre o futebol brasileiro, categoria de base. Eu fui convidado por João Leite. Sim. Foi na Assembleia. E foi falado muito sobre categoria de base. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Que o talento não tem mais. Se o problema é falta de talento ou se é quem faz a observação não observa direito. Mas isso aí, a gente vê que as categorias de base do futebol brasileiro, alguns clubes sobressaem. Fluminense, Flamengo e Santos. Os demais estão deixando a desejar. E não poderia, porque tem uma estrutura boa, né? Você tem a Toca 1 de estrutura, estão até querendo vender lá e tal. Atlético tem um centro de treinamento, 7 campos de futebol. Pois é. Muito poucos jogadores. É o sonho, né, dos jogadores. É muito pouco jogador. Denarte, o papo de futebol, eu falei com você, é 2 podcasts para fazer, porque se a gente continuar aqui, a gente fica 2 horas conversando. Nós estamos chegando na reta final, eu preciso falar com você de um projeto muito bacana seu, um projeto que, quando eu tinha o programa República, a gente já teve o privilégio de cobrir, já falamos com o Sorin, falamos com o Marques, falamos com o Calil, com a galera, o próprio Gilberto Silva, que é o troféu, o prêmio Bola Cheia, tão tradicional aqui no norte de Minas. Aí depois da pandemia deu uma parada e tudo. Qual é o seu projeto aí para estar retomando esse prêmio que eu acho que precisa na nossa cidade aqui? Não tenho dúvida. Eu não gosto de falar de Covid nem de chikungunya, mas me fez um pequeno estrago. Né? Me fez um pequeno estrago e continua. Eu tenho que estar 100%. Eu pretendo ainda esse ano fazer um evento, 18 anos. O evento são 18 anos, 18ª edição. Pois é. Um especial. Tradicional. Eu já conversei com alguns, vamos ver se dá certo. Nós precisamos, porque eu valorizo todo o segmento, do Paralímpico às modalidades simples. Mas a gente tem que ter um consenso. Um consenso para ser justo. Claro. Para ser justo. E às vezes está tendo muita divergência. Entre isso. Ultrapassando os limites da esportividade. Da esportividade, né? E isso é ruim. Isso é ruim. Você sabe que ele começou com a morte de Marcelino Paz do Nascimento, né? Não. Marcelino, que foi um jogador do Atlético, foi meu treinador, jogador no Casimiro, profissional, atendeu. Atendeu não jogou não, foi só treinador. Quando ele faleceu, eu percebi que Montes Claros não tem história. E no velório, que foi no ginásio Darcy Ribeiro, na Praça Esporte, centenas e centenas visitando lá o velório de Marcelino. E o tanto de ex-jogadores que eu era fã, admirador, e depois passaram a ser meus amigos. Aí eu criei o Encontro dos Ex-Jogadores em 2002 e criei o Prêmio Marcelino. Olha só que bacana. Então começou com esse prêmio, uma homenagem a Marcelino. Para Marcelino, para a gente resgatar. E às vezes eu fico triste com Montes Claros, às vezes. Eu já mandei comunicado para tanta gente. Eu queria que o pessoal ouvisse os desportistas do mercado. Em que sentido? Nós tivemos Sabu na Praça Esporte. Que história fantástica de Sabu. José Francisco de Oliveira. Sim. Que história fantástica de Jomar representando Montes Claros. Marcelino. É tradição, né, mano? É história. Coloca uma rua em nome dessas pessoas para eternizar o nome dessas pessoas. Claro, claro. Está na hora da Câmara abraçar essa ideia. É verdade, é verdade. Vamos lembrar dos ídolos que valem a pena, né? Exatamente. Manelito. Manelito. Manuelzinho. Entendeu? Eu acho que precisa valorizar isso aí. Quantos outros aí fizeram história? Tem uma figura em Montes Claros, ela já faleceu, Dona Albertina. Sim, Dona Albertina. O que essa senhora fez para o Ateneu? Olha aí. Ela viveu em função do Ateneu. Por isso que esse projeto é muito importante, porque é um projeto que resgata essa memória, ele mostra às pessoas e dá devido valor. Eu consegui fazer uma homenagem para ela em vida, Dona Albertina. Foi quando o Sorin veio aqui a primeira vez. Eu me lembro. Uma homenagem para... Eu entrevistei o Sorin, não, simpatia. Perdão, ela foi quando Calil veio em 2013. E você já trouxe tanta gente boa aqui, né, cara? Tanto craque que já que veio bacana, aqui, viu? Né? Aí me perguntaram assim, Denarto, qual o seu acesso? Eu sou membro da Associação de Garantia de Atleta Profissional de Minas Gerais. O presidente é Piazza, muito meu amigo. Eu vou a GAP todo ano. Estou precisando de voltar lá para atualizar minha carteirinha esse ano. E através da GAP, é uma referência boa. E eu também tenho grandes amigos em Belo Horizonte, que sempre que alguém vai em alguma cidade, que hoje o evento ele é muito conhecido em Belo Horizonte. Ele é muito conhecido. A referência lá é Marques. O Joãozinho já esteve aqui, o Joãozinho, Paulo Zidoro. São grandes ídolos, né, grandes cara? O Joãozinho mesmo é um ídolo. E são pessoas que falam, vai a Montes Claros com o evento. Quando o Sorin veio aqui, foi através do Marques. Sim. Aí o Sorin falou assim, Denarte, pode ligar para ele?
Ele vai. O senhor me perguntou, só quero confirmar, já sei da sua história, sei do seu trabalho. Não tem vínculo comercial e nem político. Eu falei, de forma nenhuma. Todos nós sabemos. E por que o evento deu certo? Eu sigo essa linha. E também não consigo agradar todo mundo. Manter o padrão de comportamento, o padrão do regulamento. É verdade. Você já trouxe o Dadá Maravilha aqui? Já. Que maravilha, hein? Já. Trouxe o Dadá Maravilha aqui. Dadá me contou tanta história dele. Ele é bacana demais, né? Tá já velhinho naquela idade, né? Dadá teve uns problemas de saúde, já não é de hoje. Eu acho que ele mora em Campinas com sua filha. Ah, é? Ele não tá morando, eu acho que em Belo Horizonte. Ele não tá mais na televisão. É por causa da saúde, né? Não tem ninguém para... Mas você vê, cara, o futebol é um negócio tão grande, que esses programas esportivos que passam, o próprio Alterosa Esporte, que tem aquele debate, isso tem tanta audiência, né, cara? A galera assiste tanto isso, o povo ainda vive intensamente o futebol, né? E você percebe aí, se você vê hoje no YouTube, tantas notícias do futebol do passado, tantos vídeos, muita gente não viu esses vídeos ainda, outros estão vendo agora, não sabia por que Pelé é o rei do futebol. Pois é, a história maravilhosa de Pelé Senhora. que nós perdemos agora recentemente, né? O Pelé foi fantástico. Eu tive o privilégio, porque eu peguei uma fasezinha ainda desse futebol, então eu me lembro do meu saudoso tio Joaquim sentando comigo para assistir jogos completos da Copa de 70. Então eu assisti o jogo completo, o VT do jogo. Então Brasil e Tchecoslováquia, Brasil e Peru, Brasil e Uruguai. E assim, você via, cara, a maravilha que era aquele futebol, o toque de bola, o refinado, né, cara? Era outro futebol, né, Denar? Você sabe outra pessoa que viria mostrar? Esse ia me marcar para sempre, Tele Santana. O evento foi março de 2002, o primeiro evento. Foi o começo. Aí eu ouvi muitas sugestões, anotei, cataloguei tudo. Visitei Tele Santana em 2003 em Belo Horizonte, ele já estava um pouco adoentado. Eu tive o prazer de conhecer Tele Santana, sua esposa. Eu falei, eu estou convidando vocês para um evento em Montes Claros, isso. Seria uma grande honra. Aí o Tele falou, eu vou. A esposa de Tele, Dona Ivonete, garanta a presença nossa. Era 2004. Quando chegou em dezembro, Tele recebeu uma homenagem no Grêmio. Sim. Dezembro de 2003. Tele teve uma recaída. Aí o evento previsto para fevereiro e março, aí Dona Ivonete me ligou. Denarte, Tele não está bem. Ele impossibilitado, mas Renê Santana, seu filho, garantiu que vai. E Renê veio. René. Que bacana. Que bacana. Né? Que gratidão assim. Né, que gratidão o esporte. Já me perguntaram assim, Denar, você que está envolvido tanto em vários segmentos, e principalmente do esporte, várias modalidades, qual a maior homenagem você já teve? Eu falei, as amizades através do esporte. Traz, né, cara? Para mim amizade verdadeira. Eu tive o prazer de conhecer Zé Carlos Gomes através do esporte. Grande Zé Carlos. Nicomedes. Dequinha. Dequinha. Nicomedes foi meu professor. Bonga. Bonga. Zé Maria Melo. Entendeu? A história viva, né? Vival Tip Top. Então, dezenas de Fernando Coelho através do esporte. Então, são vários, assim, que marcam minha vida. É verdade. Assim, são meus amigos. E são pessoas, assim, que eu fui meu ídolo. E hoje são meus amigos. Para que presente melhor do que esse? Eu acho que isso é o grande legado que fica, né? É a amizade, é um encontro, é o esporte. É poder, por exemplo, o torcedor do Cruzeiro ter um grande amigo torcedor do Atlético, eles sentarem numa mesa e discutir, sim, meu time é melhor do que o seu, mas ficar naquela discussão, naquela rivalidade, nesse nível, sem briga, sem violência, sem torcida organizada querendo uma matar o outro. Esse futebol até hoje existe. Eu vi ontem. A torcida, o 11 do Botafogo foi apedrejado pela torcida do Fluminense. Pois é. Não existe. A torcedora do Palmeiras morreu. Assassinado, o torcedor do Flamengo. O cara jogou uma garrafa. E ao mesmo tempo, você vê um exemplo, por exemplo, quando teve esse acidente do ônibus do Corinthians, tanto a Máfia Azul quanto a Galoucura foram lá prestar solidariedade. Exatamente. Para eles, ou seja, esse é o exemplo que tem que dar. Mas eu acho o seguinte, a mídia joga muito, dá muito valor, à torcida organizada, mas eu acho que está na hora de ter punição mais severa, principalmente quando tem envolvimento de agressão. Mesmo que não é só física, essa violência, moral, né? o racismo
Que vergonha. Que até hoje, né, na Que Espanha, vergonha. uma coisa terrível. Que vergonha. Né? Eu vi um jogador europeu, não sei se foi algum jogador europeu falando que para acabar com isso tem que investir na educação. Sempre. Investir na educação. Educação é a Não grande tem saída. É a solução. Pega essas crianças hoje, põe na escola pelo menos uma vez por semana para falar sobre racismo. Por isso que o esporte é importante. Por isso que o esporte é importante. Inclusão, né, cara? Eu participei de uma palestra numa escola no bairro Vera Cruz. Fui convidado pela diretora, Que bacana. Carla Patrícia, excelente diretora de escola, para a gente falar sobre futebol. Ela falou assim, alguns meninos, nós sabemos que moram mais em bairros afastados, eles têm dificuldade de concentração. E para você conseguir convencê-lo a estudar, não basta só um bom café. Ela falou assim, é uma bola. É uma bola. É uma bola. Eu tive lá para falar sobre Eu acho isso. que o grande segredo é a bola. O grande segredo é a bola. Porque, afinal de contas, nós moramos numa bola, né? A gente mora numa bola de futebol que fica vagando aí por todo o universo. Então, nós somos o planeta bola. Nós somos o planeta bola. Eu visitei Montes Claros na administração do prefeito Atos Avelino. Várias escolas tinham implantação de xadrez nas escolas. Olha, outra coisa bacana. Xadrez é um esporte... Desenvolve a mente. Desenvolve a mente. É a ginástica da mente. Porque tem criança não pode praticar futebol. Tem criança que não tem perfil para ser jogador. Isso. Mas o xadrez deixa para ele O raciocínio ali. o raciocínio para a vida toda. É verdade. Eu mesmo sou grato por ter aprendido a jogar xadrez, que eu abracei concurso, faculdade e cursinho para concurso. O xadrez me ajudou muito, poder de concentração. Melhorou muito meu poder de concentração. Checkmate. Checkmate. Um checkmate nas coisas erradas. Que bacana, hein, Denarte? É isso aí. Eu acho que a gente checkmate espera realmente, né, que o poder público, as empresas e tudo, tenha esse olhar realmente para o esporte, para o incentivo, para a educação aos jovens, porque acaba que é a nossa grande saída mesmo. Denarte, nós estamos chegando no final, mas eu preciso... Você quer falar mais uma coisa? Pode falar. Não, porque às vezes alguns falam, vai gastar. Ô, gente, você investir no esporte, na educação. E xadrez, o pessoal não considera esporte, que é ciências. Isso chama investimento. Investimento. E é outra coisa, investimento e prevenção. Você vai deixar de gastar lá na frente com alguma coisa, o cara virar um bandido, um delito, uma coisa tudo, do que investindo agora, exatamente. Vou te dar um exemplo aí. Eu sei da história dele toda, já conversei muito com ele. Nicão. Sim. Nicão morava na área de risco. Se não fosse o futebol, Que se não fosse a Copa TV de Belezão em 2003, Então. que colocou Nicão para o mundo, Olha só. foi a Copa TV. Futsal. Ele foi visto lá. Pois Ele é. foi visto numa reportagem. Olha só. E depois foi pro Atlético, né? Foi na Ele base do foi Atlético. Na base do Atlético, depois foi pro Santos, rodando aí. Luxemburgo era um dos responsáveis pelo passe dele. Salva muitas vidas, né? Salva muitas Tira vidas. muita gente de um destino que era de uma forma e vai para outra. Exatamente. Né? Mas ainda temos que avançar muito. Muito, muito. Mas com certeza iremos avançar. Nós estamos chegando no final do nosso podcast, mas antes eu preciso falar para você dos nossos patrocinadores, Denarte. O primeiro deles é a Personal Jingle, é produção musical, é comunicação através da música, né? Não tem nada melhor do que você comunicar através de música. Então é a Personal Jingle, tá aqui, ó, Personal Jingle, a nossa canequinha. E você pode contratar um jingle para sua empresa, um jingle pessoal, para comunicar através da música. Entre no site www.personaljingle.com.br, faça o seu orçamento e comece a comunicar com a melhor forma de comunicação que existe, que é a música. E, claro, a Busque TV, essa alternativa de comunicação que agora tem aqui o norte de Minas, com podcasts, com transmissões, com muita interação, muito entretenimento para você de casa e, claro, com o melhor podcast da região, que é o No Bico da Águia, e você já comprovou isso. Denarte, muito obrigado por sua presença, foi um grande prazer. Esse papo eu acho que a gente pode fazer outras vezes, porque história não falta aqui não. Olha, estou à disposição, feliz com o convite, muitíssimo obrigado a todos vocês. E eu tenho um compromisso comigo, eu já falei que Deus me ajuda mais do que eu mereço. Contribuir com o esporte de Montes Claros, contribuir com... Hoje eu sou um observador de jogador voluntário. O jogador que tem potencial... Eu encaminho ele para os clubes. Eu tenho uma referência muito boa com alguns ex-jogadores. Às vezes eu vou a alguma cidade aí,
mas não comunico que eu vou a essa cidade observar. Porque senão vem muitos pedidos, às vezes, e a gente tem que observar o jogador no silêncio. É verdade. Quando é tem verdade. potencial. Mas vem muito craque por aí. Eu espero que venha para o Cruzeiro. Espero que venha para o Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro está no caminho certo. Essa dificuldade que o Cruzeiro passou esses 3 anos aí, já passou, ele vai sorreguer muito mais forte. Eu acredito que sim. Cruzeiro forte, Atlético forte. Todos fortes. O Sport Montes Claros forte, Ateneu e Casimiro forte. Isso. E o Norte vai ser o time de todos. É verdade, o Norte, que estamos aí torcendo muito pro Vitor, para esse time de Montes Claros, para realmente entrar na primeira divisão. E queremos o estádio aqui em Montes Claros, queremos o teatro, porque Montes Claros merece, né? Não podemos cobrar de Humberto Soto. Não, o Humberto já está fazendo muito. Nós seríamos de injusto cobrar de Humberto Soto. Esse estádio deveria ter surgido para mim nos anos 70. Mas vai surgir, não pelo Humberto, eu acredito, mas pelos próximos aí, a ideia eu acredito muito em Humberto Soto. Eu acredito muito na sequência de Humberto Soto. Denar, se você fosse prefeito, o que você faria? Eu me retirava e colocava Humberto Soto de novo. Entendeu? Humberto é gigante. É isso aí, gente. Galera, então eu queria agradecer ao Denarte mais uma vez e, claro, agradecer a você por mais esse podcast no Bico da Águia. Hoje nós falamos de esporte, foi muito bacana. E na semana que vem nós temos mais um super convidado só para você. Então, até lá. Valeu.